Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez, iremos falar sobre método científico. Então, vocês devem ter recebido uma aula, um plano de aula, contendo conteúdo de método científico. Então, hoje eu vou estar explicando para vocês como ocorre o método científico e como vocês deverão fazer a atividade. Tudo bem? Então, essa aula de método científico serve tanto para as disciplinas de conhecimentos científicos em ciências da natureza, quanto para projetos de pesquisa e iniciação científica. Então, essa aula aqui vai valer para duas disciplinas. Vocês precisarão realizar ela somente uma vez, tudo bem? Então, nós temos aqui a primeira semana, que tem uma atividade só, que é compreender as diferentes etapas do método científico. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o que é o método científico. O método científico são etapas que um pesquisador utiliza para comprovar a sua ideia. Então, para que uma teoria, uma lei, uma ideia seja comprovada, ela deve passar por algumas etapas para garantir a sua validade. Esse método científico que eu vou apresentar para vocês não é o único, tá? Ele é um dos modelos que pode ser adotado, mas este, sim, vai garantir uma veracidade dentro de alguma ideia, de alguma teoria, tá bom? Então, nós temos aqui que a atividade 1 é entender como ocorre o método científico. E dentro das etapas a gente tem a primeira, que é a observação. É da onde vem a sua ideia de pesquisa. É onde você vai observar e tirar a sua ideia. A segunda é a elaboração de um problema. A partir da ideia que você teve, você começa a fazer questionamentos, ter dúvidas sobre esse fenômeno que foi observado. Então você pode fazer algumas perguntas simples. Por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quais são os fatores que originam esse fenômeno? Qual é a composição do material? Então essas aqui são perguntas exemplos que eu coloquei aqui para vocês entenderem o que é a fase da elaboração do problema. Posteriormente, nós temos as hipóteses. Se você fez um questionamento anterior, você precisa estabelecer hipóteses que resolvam, que expliquem esse questionamento. Então, a nossa terceira etapa aqui são as hipóteses. Eu tive um questionamento lá, por que esse fenômeno ocorre. Então, logo após, eu vou ter que criar uma hipótese para explicar como que esse fenômeno ocorre. Eu vou ter que responder a pergunta que eu fiz anteriormente. Na quarta etapa, nós temos a experimentação. Essa experimentação ela pode ser tanto mental quanto física, né? Fazer um experimento, uma experiência de verdade. Mas a experimentação é importante porque a experimentação ela vem para certificar se a sua hipótese está correta ou errada. Se a hipótese, se você fizer a experimentação e encontrar que a hipótese é verdadeira, ótimo. Se você realizar a experimentação e encontrar que a sua hipótese não é verdadeira, você pode criar outras hipóteses e, né, a partir dessas novas hipóteses, tá desenvolvendo a experimentação novamente e assim quantas vezes for necessário. A quinta etapa é a análise dos resultados. Então, eu fiz o questionamento, encontrei hipóteses para explicar, realizei a experimentação, comprovei e eu vou analisar os resultados da minha experimentação. Então, aqui nesse quinto passo é que eu vou analisar a minha experimentação e dizer se a minha experiência foi válida para comprovar a minha hipótese ou não. E por último, a conclusão. Você conclui sobre a sua pesquisa, a sua observação que você teve lá no começo,
vai gerar uma conclusão a partir das análises dos resultados, da experimentação e do levantamento de hipóteses. Então, a conclusão é o que define, é o resultado final do teu trabalho. Beleza? Para a segunda semana, nós temos duas atividades, que é para vocês observarem um exemplo do método científico que eu coloco aqui embaixo e vocês vão desenvolver o seu próprio método científico a partir de uma situação, problema que eu coloquei para vocês. Então, nós temos aqui a atividade 1, que é o exemplo que vocês vão acompanhar. Então, o João, um dos melhores alunos da classe, observou a queda de uma maçã e decidiu, então, estudá-la a partir do método científico. Então, qual foi a primeira etapa do método científico? A observação. Então, o João, ele observou que ao deixar um objeto cair, um objeto livre, ele caía, né? Que foi a queda da maçã. A segunda elaboração, que é a segunda parte, que é a elaboração do problema, né, a fase de questionamento, ele começou a se perguntar: todos os objetos caem da mesma forma? Então, será que todos os objetos caem da mesma forma? Se eu largar uma pedra, uma maçã, uma folha, qualquer coisa vai se comportar da mesma forma? Esse foi o questionamento que ele fez. Depois, o ar, ele tem influência sobre a queda? Se essa maçã caísse na água, ia ser diferente? Se não tivesse o ar, ia ser diferente? Então ele fez esses questionamentos ali para ele começar a sua investigação através do método científico. Para responder essas duas perguntas, ele criou hipóteses. Então, a hipótese para a pergunta: todos os objetos caem da mesma forma? É não. Provavelmente, uma pena cai mais lentamente que uma pedra. Então, dentro da ideia, do conhecimento que ele já tinha, ele entendeu que os objetos não caem da mesma forma. Segunda hipótese, para responder a segunda pergunta: o ar tem influência sobre a queda? Ele coloca: provavelmente. De alguma forma, o ar parece segurar os objetos mais leves. Tá? Então, dentro da ideia dele, ele já sabe que o ar tem alguma influência, ele parece que segura os objetos mais leves. Então, se a gente colocasse uma pena ali, talvez a pena caísse mais lentamente por causa que o ar está, de alguma forma, segurando. Essa é a ideia do João. E aí ele parte para a quarta etapa, que é a experimentação. Então ele vai testar as hipóteses dele. Para testar a hipótese número 1, que ele achou que a pena caía mais lentamente que uma pedra, então ele largou uma pena e uma pedra da mesma altura e concluiu que os objetos não caem da mesma forma. Então ele realizou uma experimentação simples para comprovar a sua hipótese. Segundo, para explicar se o ar tem influência sobre a queda e seu argumento que o ar parece segurar os objetos mais leves, ele realizou uma experiência também. Para provar sua hipótese número 2, lançou novamente a pedra, porém desta vez pôs por baixo uma folha A4, uma folha de caderno pode ser também, aberta e colocada com a pena, tá? Observou-se então que a pena demorou mais para cair, concluindo que aumentar o peso do objeto não garante que ele caia mais rápido, mas aumentando a área de contato com o ar, o corpo cai mais lentamente. Então ele pegou o quê? Ele pegou uma folha e colocou embaixo da pena e largou a pena. Ele observou que com a folha a pena caiu mais lentamente, tá? Então, mesmo que você aumente a massa, aumente o peso ali do conjunto pena e papel, isso não significa que a pena iria cair mais rápido, mas sim ele observou que ela caiu mais lentamente. Quais foram as análises que ele tirou dessa etapa da experimentação?
Então, analisando os resultados, pôde observar que objetos diferentes caem de forma diferente. É o que ele já esperava. Porém, a queda não é 100% definida pelo peso dos objetos, mas também pela forma com que são constituídos. Então, ele entendeu que, por a pena estar em cima de uma folha e essa folha ter um espaço, uma área maior do que a pena, isso dificultou a queda do objeto. Conclusão. Ele concluiu que os objetos diferentes caem de forma diferente. Então, se você largar uma pedra e uma pena, vão cair de forma diferente. E que a queda dos objetos depende de alguns fatores, do seu peso, tamanho ou formato. Então, ele observou que se você larga uma pena e uma pedra, a pedra chega no chão primeiro. Mas se você largar uma pena sozinha e uma pena com uma folha embaixo, a pena com a folha embaixo demora mais para cair. E verifica-se que um formato maior atrasa a queda dos objetos. Então, quanto maior o formato, a área do corpo, mais ele demora para cair. E aí nós temos a atividade. Agora é a sua vez de desenvolver o método científico. Então, eu coloquei uma situação aqui, problema, e vocês vão estar elaborando hipóteses e experimentações, conclusões e análise dos resultados em cima dessa observação que eu coloquei aqui. Então, vamos junto. Foram colocadas duas bolinhas de mesmo tamanho em uma bacia cheia de água. Então, pega uma bacia cheia de água e coloca duas bolinhas do mesmo tamanho. Só que uma é de isopor e uma é uma bolinha de vidro. Pode ser até uma bolita. O que observou nesse fenômeno? Que a bola de isopor não afunda e a bolita sim. Então, o que a gente pode questionar? Por que uma afunda e a outra não? O tamanho importa? E a composição? Que outros objetos podem afundar? Que outros objetos não afundam se eu colocar nessa mesma bacia com água? E aí eu coloco para vocês adicionarem aqui mais um questionamento que vocês têm sobre a experiência. Vocês, se tiverem condições, realizem essa experiência que vai ficar mais fácil para vocês terem o entendimento. E aí, a partir disso, é com vocês. Criem hipóteses para explicar as questões anteriores. Criem ideias, argumentos que podem explicar, podem responder essas perguntas aqui em cima. Depois, realizem experimentos. Para quê? Para testar as hipóteses que vocês vão colocar aqui, tá bom? E no final, vocês analisam os resultados dessa experiência e concluam as suas ideias dizendo se os seus argumentos, as suas hipóteses foram válidas ou não. Beleza? Então, essa é uma atividade que vale para as duas disciplinas, mas vocês precisarão realizá-la somente uma vez. Tudo bem? Nas próximas aulas, o conteúdo das duas disciplinas vai se separar um pouquinho, tá? Mas vamos continuar nessa ideia de pesquisa, argumentos e ideias dentro da ciência. Tudo bem? Então, até logo, pessoal. E quando tiverem dúvidas, me procurem aí via WhatsApp no grupo da turma. Até mais!